Olá, vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação de anúncios via web. No vídeo de hoje vamos criar a funcionalidade de listagem de usuários. Então para isso temos aí a nossa aplicação, né, aqui no módulo administrativo, e aí a gente vai adicionar aí essa funcionalidade fazendo aí com que os usuários cadastrados sejam listados. Bom, então, para isso, vamos voltar lá para o nosso código-fonte e vamos começar pela primeira etapa, que é a definição da rota, né? Então, a gente vai querer que os usuários sejam cadastrados apenas por usuários cadastrados ou usuários administradores. Então, para isso, eu vou pegar aqui a última rota aqui dentro do medor out, ou seja, a gente vai colocar dentro desse bloco justamente para que os usuários autenticados possam cadastrar outros e não qualquer usuário possa se cadastrar. Então a gente vai reimplementar essa funcionalidade. Então vou duplicar aqui e aí a gente vai adicionar aqui uma rota para isso, né? Então a gente vai fazer todo o CRUD de usuários na sequência desse vídeo e dos próximos 3 vídeos, né? Basicamente uma operação por vídeo. Então a gente vai colocar aqui usuários. Então aqui a ideia é usar o método get sem nenhum parâmetro para listar todos os registros. E aí, quando a gente for recuperar um único registro, a gente vai passar por parâmetro qual é o registro. A gente vai usar a classe usuário controller e vamos chamar o método index, né? Então a gente vai mudar o método aqui para index. E aí o nome do método, né? Nome do método não, nome do alias, do apelido, vai ser aí admin.logout. Não, né? Vamos mudar o nome aí para admin.usuários, né? Beleza. Então a gente vai chamar aqui a lista de usuários, né? admin.usuários, e a gente vai aí redirecionar para esse cara. Bom, agora precisamos criar esse método index lá na classe controller. Então, nossa classe controller ela está na pasta app http controllers, né? E aqui a gente vai criar aqui um novo método no admin usuário controller, né? Então nesse cara aqui. Então a gente já criou aí o método logout. Então vamos criar agora, vou copiar e colar essa primeira linha, né? Vou colocar aqui no final. Aqui a gente não vai precisar passar parâmetro por enquanto. A gente vai para função index e beleza, né? Então aqui a gente vai precisar utilizar o model. Então como o Laravel ele já é uma aplicação MVC, né? Então ele já é um framework MVC, a gente vai trabalhar com o model, a gente vai fazer o view e a gente já está mexendo com o controller, né? Então, onde está o nosso model? O nosso model está aqui, ó, no app/models user. E a gente precisa definir a declaração, né, declarar o uso dele. Então, para isso, a gente vai colocar aqui no início, use. Então, ele está na pasta app, barra invertida models, né, pasta models, e o nome do arquivo da classe é user. Beleza, ponto e vírgula. Com isso, estamos dizendo aí ao PHP, principalmente ao Laravel, no caso, que precisamos aí do módulo user, né? Que o próprio Laravel já nos forneceu. Agora a gente pode testar esse user. Como que a gente pode fazer o teste? O PHP, na verdade o Laravel, nos fornece uma ferramenta chamada Tinker. Então vamos habilitar aqui o Tinker. PHP Artisan. Opa. Artisan. Tinker. Então o Tinker é um modo aqui interativo do Laravel. Então com o Tinker podemos aí conversar com as aplicações que a gente está construindo, por exemplo com o nosso model. Então onde é que está o nosso model? Está lá em app barra, né, models barra user.
Esse cara aqui tem um método de classe chamado aqui all, que vai listar todos os registros, né? Então ele lista todos os registros. A princípio que ele é ordenado. Bom, o método all, ele nos devolve um collection. Então as collections, eles têm como ser ordenados. Como aqui no caso não é um objeto de banco de dados, assim, já é um objeto é, de dados, uma estrutura de dados, uma coleção de dados, a gente pode usar o método sort, né? Só que eu não quero ordenar, por exemplo, pelo ID, que ele já está ordenado. Então eu quero ordenar por um campo. Então eu vou mudar aqui por sort by, né? Aqui só tem um registro, então a gente não vai ver diferença nenhuma, mas mais para frente, no outro vídeo, quando a gente começar a cadastrar novos usuários, a gente vai começar a ter diferença aí, né? Enxergando pelo nome. Então, eu posso que aqui é em inglês, o nome do campo é name, então eu quero ordenar pelo atributo name, né? Então aqui a gente não vai ver diferença nenhuma, a gente vai ter o mesmo conjunto de registros, mas desse jeito a gente vai garantir que os dados vão vir ordenados pelo nome, vai facilitar mais aí a busca, né? Bom, então feito isso, a gente entendeu aqui qual método que a gente vai usar. Ele vai voltar essa coleção de dados aqui, só tem um por enquanto. A senha está criptografada, né? Vamos voltar aqui para o nosso código e vamos criar uma variável chamada usuários, né? Usuários. E aí a gente vai usar a nossa classe user. Então aqui eu não preciso colocar todo aquele caminho porque eu defini, né, a importação da classe ou declarei o uso da classe aqui em cima. Então eu só preciso do nome no final. E aí eu chamo o método ao. Eu quero ordenado, né? Então sort by porque é uma collection. Eu quero ordenar pelo atributo nome. Opa, em inglês aqui é name, né? Porque lá na estrutura do model tá como name. Ok, então já tem o nome dos usuários. Agora eu posso chamar uma view, né? Uma view para apresentar os dados. Então no padrão MVC a gente usa aí, né, uma view para exibir os dados, o model para interagir ou para representar a estrutura de dados e o controller, que é esse cara aqui, para fazer toda a lógica aí de negócio, né, para tratamento de lógica. Então aqui eu vou dar um return, né, igual de cima aqui, e eu quero que ele vá para uma view. Qual que vai ser a view? Né? Vai ser lá na pasta admin. Como eu estou usando Blade, vou colocar ponto aqui para separar as pastas. Então vou criar uma parte chamada usuários. E aí, aqui dentro eu vou redirecionar aqui para o arquivo index.blade.php, né? Então index. Beleza. E aí eu tenho que enviar para essa view os meus usuários que eu já peguei do banco de dados, né, através desse comando aqui, ó, user all. E o sort by é só para deixar ordenado pelo nome, né? Então, como é que eu faço isso? O PHP, desde a versão 5, ele nos fornece um comando, uma função chamada compact, que transforma uma coleção em um array. Isso facilita pra caramba, porque aí a gente vai trabalhar só com um array, que é uma estrutura básica aí de dados, né? Então eu vou usar aqui o compact, que é um comando do próprio PHP, e aqui eu vou colocar entre aspas o nome da minha variável, só que eu não preciso do cifrão. Ele vai entender que tem é, uma variável chamada usuários com cifrão aqui, ok? Então, feito isso, eu já tenho aqui o meu usuários transformado aí em um array. Então ele vai fazer isso e vai passar para o meu index. Então meu arquivo index já vai ter acesso a essa variável aí. Certinho. Então agora teremos que ir para a nossa pasta view. Vamos lá para a nossa pasta view. Aqui em resources, né? Views. E aí aqui na pasta admin não temos a pasta usuários, então vamos criar aí a pasta usuários, né? Usuários sem acento. E aqui a gente pode criar o arquivo indexblade.php, né? Como a gente já tem um similar aqui na pasta login, eu vou copiar e colar esse index aqui. Eu vou fechar esse aqui do login. Opa, ele voltou lá para cima.
descendo aqui, né? Views admin usuários, Ctrl V, e temos aqui index.blade.php, beleza. Esse cara aqui tem uma série de conteúdos aqui, então eu vou apagar só esse conteúdo aqui do formulário, que a gente não precisa mais, e ele vai herdar, né, o layout aqui do layouts admin. Ok, belezinha. Então aqui, só para checar, eu vou digitar aqui listagem de usuários, antes de pegar a variável de listagem, e para a gente conferir se está carregando, se o route, né, se a rota está direcionando para o lugar certo. Então voltamos lá para o nosso browser e vamos fazer um teste, né? admin/usuários. Então aqui, listagem de usuários. Beleza, está funcionando. Agora a gente pode voltar para o nosso código-fonte, né? E vamos fazer mais alguns ajustes. O que a gente pode fazer aqui? Vamos dar uma olhada aqui se se esqueci de mais alguma coisa. Beleza, já está aqui. Ok. Vamos deixar ele no centro, né? Os títulos estão centralizados. Então aqui vamos colocar a nossa classe do Materialize Center. Beleza? Vamos centralizar. E agora a gente pode colocar uma tabela aqui com a listagem de usuários, né? Como a gente já vai trabalhar aqui com o conteúdo dentro do container, é interessante a gente colocar aqui um div com a classe row, né? E aí, dentro dessa row, a gente coloca uma tabela, né? Tabela aqui do Materialize. Essa tabela é do HTML5, mas o Materialize já vai formatar isso aqui para a gente. E aqui nessa tabela, vamos colocar aqui, né? O título já está aí. A gente já vai colocar aqui uma table. Sim. O Materialize, ele já tem uma tabela que se eu passar o mouse numa linha, ele vai destacar a linha onde eu estou passando o mouse ou o dedo aí se tiver no smartphone, né? Então eu vou usar a class aqui, highlight. Isso aqui está na documentação do Materialize, tá? Então highlight, então class highlight. Então a linha atual, a linha destacada, ela vai, né? A linha atual vai sofrer um destaque. Belezinha. Então a gente tem aqui no HTML o head e o body. A tabela também tem. Então tem o thead, que é o cabeçalho da tabela, e aqui no cabeçalho da tabela a gente pode incluir aqui uma linha, né? TR, e nas linhas a gente pode usar o TH, que indica que são as colunas de títulos, né? Então aqui a gente vai colocar o ID do registro. Vamos colocar outro TH aqui com o nome, né, do usuário. Vamos colocar aqui outro TH com e-mail. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Sim, é interessante a gente já colocar uma lista de ações, né, no finalzinho. Então eu vou colocar outro TH aqui, né? Qual a ação que o usuário quer fazer? Por exemplo, excluir aquele registro, alterar o registro daquela linha e assim por diante, né? Então vai ficar bem legal fazer com que o usuário permitir que o usuário possa editar os registros, beleza? Bom, o nosso TH já está beleza. Agora a gente já pode ir para o tbody, né? Ou seja, para o corpo da tabela, tbody. Aí nesse corpo, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma lista de usuários, né? Um array de usuários aqui, ó, que o Compact vai nos entregar. E o interessante do Compact é que quando a gente redireciona com o Compact para frente, do jeito que a gente fez aqui, ele vai fornecer essa variável na próxima página, no próximo arquivo. Então, como a gente está usando o Blade, a gente já vai ter um acesso a essa variável $usuários, né? E para a gente fazer a iteração, ou seja, para a gente navegar na lista sequencialmente, o Blade nos fornece aqui o comando for-each. Só que aqui a gente tem que colocar um arroba, né? Arroba for-each. Então esse arroba for-each significa que a gente quer navegar numa estrutura aí de dados. Então eu quero navegar no quê? Na lista de usuários, $usuários. Então ele já vai estar disponível para mim. Então eu só tenho que usar o mesmo nome que eu usei lá no Compact. Beleza? Legal. E aí eu quero que cada item da lista de usuários tenha um nome. Então eu vou colocar no singular, né? As $usuário. Então esse $usuário representa cada usuário que tiver no banco de dados. Então
a cada usuário, então por isso coloquei no singular, eu vou poder fazer a iteração, ou seja, eu vou poder pegar cada usuário e tratar. E aí eu tenho acesso a todos os atributos de usuário, né? Nome, endereço, data de criação e outros campos que tem lá no model, né? Bom, aqui tem que encerrar o for each, então aqui tem o end for each, né? Aqui é o end for each. Então vamos selecionar ele aqui, Enter. E aqui dentro eu posso colocar as nossas linhas, né? TR, uma linha. E dentro dessa linha eu posso colocar aqui agora TD, né? Que é uma coluna. Bom, numa coluna, na primeira coluna eu tenho o quê? Na primeira coluna eu tenho, eu vou colocar aqui, eu escrevo usando a diretiva aqui do Blade, né? Então, se eu escrevo o quê? O ID do usuário. Então, aqui eu vou usar aqui o $usuário no singular e eu quero o atributo ID. Simples assim. Aqui já vai aparecer o ID do usuário. Eu vou copiar e colar, né, mais duas vezes aqui, porque eu tenho também, né, o name, que é o nome do usuário, e eu tenho também o campo e-mail lá do model. Beleza, o model já fornece esses caras aqui. E agora eu posso criar outro TD aqui para as ações, né? Por exemplo, para editar o usuário ou atualizar os dados de usuário e para excluir o usuário, né? Então eu vou criar outro TD, como aqui já vou ter links, então eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, beleza, tá. Vamos colocar o link mesmo lá. Só que olha só, o Materialize nos permite que a gente configure links também como se fosse um botão. Então eu vou usar a classe btn de botão e para editar ou para atualizar vou colocar, por exemplo, laranja, né? É só olhar a documentação de cores lá do CSS do Laravel, né? Então eu vou colocar aqui o link laranja. href aqui eu vou deixar só o jogo da velha aqui ainda sem ser um link, porque a gente não tem funcionalidade aqui para editar, a gente vai criar isso mais para frente, né? E aí aqui eu vou colocar aqui editar ou atualizar. Tanto faz, tem gente que prefere colocar editar, excluir, né? Eu vou colocar atualizar aqui, mas se você quiser usar editar, não tem problema nenhum, tá? Então é só questão mesmo de como vai escrever. Vou copiar e colar esse cara aqui. E pro próximo, que é para excluir, vou deixar em vermelho, o botão vermelho, né? E aí aqui vou colocar excluir ou remover. Tanto faz, né? Beleza. Então, com isso feito, a nossa listagem já está praticamente pronta, né? Então a gente tem aqui o cabeçalho da tabela e a gente tem uma listagem onde cada linha ele vai ter aí, né, o ID, nome e e-mail do usuário com dois botões aí no final, que na verdade são links, mas, né, vai ter a aparência de botão. Então vamos voltar para o nosso browser e ver como, né, isso ficou. Vamos atualizar aqui. E olha só, aquele usuário que a gente consultou, né, no Tinker está aqui, ó. E quando eu passo o mouse, note que a linha ele ficou destacada, ficou um pouquinho mais cinza. Então isso é o aspecto legal. E olha só, o que a gente pode fazer? Muitos sites fornecem uma coisa conhecida como breadcrumb. O que é breadcrumb? Breadcrumb é um assistente de localização do usuário, para que o usuário saiba quais itens de menus ou submenus ele utilizou para chegar nessa funcionalidade, né? Então, para isso, vamos olhar ali no Materialize, né? Materialize na documentação. Vamos ir aqui no Components. A gente tem aqui o Breadcrumbs. Então, Breadcrumb é isso aqui, ó, né? Então, eu vou só basicamente copiar esse cara aqui, né? Esse nave aqui, para criar esse breadcrumb. E aí a gente vai colocar links aqui para o usuário, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso código fonte. Então já copiei e colei, né? Eu copiei, só copiei e colei, ainda não, né? Então vamos voltar para o nosso código fonte e aí vamos colocar o nosso breadcrumb antes da tabela, né? Então vamos colocar uma outra linha div row aqui, né? No nosso container e aí eu vou colar aqui, né? E aí eu vou pegar essa nave aqui, então tab aqui para indentar um pouco mais, indentar mais esse cara aqui também, mais um pouquinho para dentro. Essa div aqui está dentro da outra div, beleza. Agora já está bem legal. E aí o Materialize ele tem o padrão de cor meio salmão, né? Então a nossa aplicação ela tá com um tom mais azul. Eu vou deixar azul, mas para não confundir com o azul lá do título e tal,
vou deixar isso aqui um pouco mais escuro, Darken 1. Então essa parte aqui de cores do Materialize tem também naquela mesma documentação do Materialize. Então se a gente for lá no CSS Colors, a gente vai encontrar essas cores aqui, a gente pode escolher a cor que mais interessar para a gente, né? Bom, então aqui ó, no primeiro item eu quero que ele volte lá para o início, né? Início. E o segundo item é onde eu estou mesmo, aqui, ó, listagem de usuários. Então eu vou até copiar aqui, ó, né? Listagem de usuários, que é onde a pessoa está. E aí o terceiro não tem, né? Então a gente está diretamente na listagem de usuários. Esse primeiro, a gente tem como incluir aqui é o URL usando route, né? Então, qual que é a rota aqui para o início? Porque para a listagem de usuários a gente também tem. Então a gente pode colocar para os dois aqui, mas link para o segundo pode ser que a gente não precisa, né? Então eu vou tirar o link do segundo, inclusive. Então aqui, ó, para o início, vamos voltar lá para o comecinho, ó. Para a página principal é /admin. Então aqui é o admin home, a gente usa aqui o alias, né? Então a gente tem duas formas de fazer o alias, desse jeito ou desse jeito aqui, quando é o controller do jeito que está aqui embaixo. Então aqui, admin.home. Então a gente vai usar aqui o root admin.home. E aí para o segundo aqui eu vou deixar sem link, né? O segundo aqui eu vou tirar esse href aqui, porque ele já está aqui, então deixar o segundo sem link, só o texto mesmo aqui. Vamos ver como é que isso aqui ficou lá no browser, né? Para ir finalmente aqui e vamos atualizar aqui. Então atualizando, agora nosso breadcrumb está aqui. Aqui eu preciso dos links, sim. Ele ficou quebrado. Então vamos voltar. Vamos deixar com o link lá. Ok. Vamos voltar aqui. Eu achei que ia ficar legal, né? Acontece. Então vou desfazer aqui. Vou deixar aqui o jogo da velha mesmo, assim, do jeito que está aqui, né? Beleza, salva, Ctrl Z, né? Agora sim, salva. Vamos voltar agora para o browser. Vamos atualizar. Agora ficou legal. Então note que o início ele ficou um pouquinho mais, com uma cor um pouco mais suave, mais apagada. E listagem de usuários ele está mais, né, aceso aqui porque é onde a gente está, ó. Então isso é breadcrumb, né? Então mostra para o usuário qual que foi a sequência de navegação, por exemplo, a partir do início, onde que ele está. Então mais para frente, eu não vou fazer isso agora, a gente vai criar um submenu, por exemplo, aqui no início ou do lado do início. Eu vou decidir aqui se vai ficar do lado aqui, para chegar na listagem de usuários, certinho? Então esse vídeo fica por aqui e até a próxima.